Marcos Leonardo, ele é um nome avaliado pelo Flamengo caso a negociação com o Caio Jorge não avance. É uma negociação muito difícil porque o Al Hilal pagou mais de 40 milhões de euros, se eu não me engano, pelo Marcos Leonardo. E eu sei que você, Hernan, e o Bruno Andrade têm informações sobre isso e bastidores. Existe um interesse, é uma negociação que está em andamento. Em que passo que está essa negociação? Porque o Flamengo ele insiste na contratação do Caio Jorge. Mas o Marcos Leonardo seria um plano B, podemos dizer assim? Como é que está essa situação? Assim, o Marcos Leonardo, ele... Vamos lá, vamos voltar aqui no tempo recente. Tá. São Paulo, quando tentou contratar o Marcos Leonardo tinha dado a palavra ao São Paulo que gostaria de jogar lá, não sendo aproveitado pelo Al Hilal. E tinha o interesse do Flamengo, tinha o interesse de outros clubes daqui e a porta foi fechada porque no momento estava uma negociação com o São Paulo, ponto. Então o que a gente ouve o Marcos Leonardo não é de hoje que Flamengo, que outros clubes do Brasil vão lá e perguntam condições e querem saber e tal. Só que agora a situação é um pouco diferente, porque o Marcos Leonardo ele está sendo aproveitado. Ele jogou ao lado do Darwin Núñez. São 2 centroavantes e tal. Não, jogaram juntos os dois. Então existe do que foi diferente depois da Copa do Mundo de Clubes. O Al Hilal não estava com ele nos planos, até pela questão do número da vaga de estrangeiros para jogar. Então hoje a situação é bem diferente. O Al Hilal não só conta com o Marcos Leonardo, como quer mantê-lo nessa vaga de estrangeiros. Inclusive se livrando de outros jogadores figurões. Sim. O Bruno vai dar mais detalhes. Então hoje é muito difícil imaginar, mas o Flamengo tem grana se quiser comprar o Marcos Leonardo do Al Hilal. É verdade, tem. O Flamengo hoje está num outro patamar de negociação. Não à toa está batendo 40 milhões de euros aí numa negociação ou numa conversa com o Cruzeiro pelo Caio Jorge. Uhum. Então, assim, pode chegar a fazer uma oferta? Claro que pode, tem grana para isso. Mas a dificuldade que se tem hoje em imaginar uma liberação do Al Hilal para negociar o Marcos Leonardo, que é jogador que está dentro dos planos, é o que dificulta tudo isso, é o que faz com que a nossa apuração vá para um outro caminho em relação a ser uma alternativa do Caio Jorge hoje dentro do Flamengo, né, Bruno? Exatamente isso. O Marcos Leonardo é bem avaliado internamente no Flamengo, não é de hoje, como você bem disse. A questão é que, para além de ter custado caro, mais de 40 milhões de euros, ter um contrato superior a 5 milhões de euros por temporada, o que por mês daria ali ao Flamengo, supostamente ao Flamengo, ou eventualmente ao Flamengo, um contrato de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Enfim, é um preço significativo, por mais que o Flamengo esteja muito bem controlado financeiramente. O Marcos Leonardo hoje é titular indiscutível, juntamente com o Darwin Núñez. O Darwin é mais segundo avançado, segundo atacante, e o Marcos Leonardo é a referência. Ele é o artilheiro do Al Hilal no campeonato. O Al Hilal, no último fim de semana, passou o Al Nassr do Jorge Jesus na liderança. Então, o momento é muito proveitoso para ele, é muito positivo para o Al Hilal querer negociá-lo. E você tocou no ponto que é importante. Há uma vaga em aberto, ou pelo menos até pouco tempo atrás se discutia uma única vaga para 2 jogadores. Ou era o Marcos Leonardo ou era o João Cancelo. O João Cancelo, lateral esquerdo, lateral direito português, que durante muito tempo foi o melhor ou dos melhores da Europa. Ou seja, o Al Hilal prefere liberar o João Cancelo, que é um craque, que é um nome acima da média do futebol internacional, para manter o Marcos Leonardo. Então, eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol nada é impossível, sim, mas é muito, muito improvável o Flamengo ter sucesso numa eventual investida, porque é muito caro. A nossa interpretação, e conversando com pessoas do Flamengo, é naturalmente que essa avaliação positiva em relação ao futebol do Marcos Leonardo, sim, é verdade, é um nome que é muito bem visto internamente, mas isso, na verdade, toca outros 2 pontos. É pressionar o Cruzeiro, pressionar o Caio Jorge, ou seja, o Cruzeiro percebe que o Flamengo começa a olhar para outros jogadores e talvez cause ali uma pulga atrás da orelha se vale ou não vale a pena negociar o Caio Jorge com o Flamengo. Então é para pressionar o Caio Jorge, se vai dar certo ou não, enfim, logo saberemos. Faz sentido que não faça, mas enfim. E o outro ponto é trabalhar em silêncio em busca de outro alvo. O Flamengo está no mercado em busca de um terceiro nome. Não é só o Caio Jorge, não é o Marcos Leonardo, é um terceiro nome brasileiro que joga fora do país. A gente tem aqui alguns nomes
Mas não vamos largar esses nomes porque seria muita irresponsabilidade da nossa parte. Exato. O Andrew foi observado. Os outros nomes que a gente tem escutado que o Flamengo potencialmente tem interesse carecem de mais informações. Ao longo da semana a gente procura dar esses nomes, mas é isso. Desculpa monopolizar a conversa, mas o Flamengo trabalha com outros nomes mais viáveis nesse momento, para ser ali o substituto ou reserva de luxo do Pedro. Muito bom. Marcos Leonardo no Malvadão, Gabriel Simões. É um bom nome? Daqui a pouco a gente fala do Caio Jorge. Cara, é um bom nome. É um bom nome. O Marcos Leonardo é muito bom jogador, muito novo. É numa posição que o Flamengo já mostrou que precisa e quer, né? Acho, e aí já vou entrar na comparação com o Caio Jorge, que era pelo menos o principal alvo do Flamengo. Eu acho que o Caio Jorge encaixa muito mais com o que o Felipe Luiz quer. Assim, bem mais. Eu acho que o Caio Jorge... Acho eles muito diferentes? Acho que pro que o Felipe Luiz quer, eles são consideravelmente diferentes, sim. Acho que o Caio Jorge é fisicamente muito mais privilegiado, assim, muito mais leve, sai muito mais da área, ataca muito melhor o espaço, ele pressiona muito melhor sem bola. Então, assim, pro que o Felipe Luiz quer, que era... O que a gente falou, né? Tipo assim, era o Juninho, só que bom. Só que melhor, tecnicamente. Eu não acho que o Marcos Leonardo é esse cara. Acho que o Marcos Leonardo é bem mais centroavante do que o Caio Jorge, assim, nesse aspecto. Mobilidade também. Mobilidade. Ele faz, tecnicamente muito bom, trabalha bem fora da área, só acho que ele não é um cara de pressão, nem um cara de achar as costas da zaga, assim, em profundidade. Que acho que o Felipe Luiz quer. Mas, que ele é muito bom, ele é muito bom. E assim, eu acho que se tem uma coisa que, pelo menos quando a gente olha pra janela de transferências, né? E você olha pra um jogador como o Marcos Leonardo, me parece que o Flamengo também antecipa muito uma relação que pra ele é confortável, porque ele tem mais grana que todo mundo no mercado, sabe? E o Marcos Leonardo, ele é um cara que, pro Brasil, gente, ele tá muito acima pra posição de atacante. Então, assim, a sensação que me dá não é nem que o Flamengo precise do Marcos Leonardo, de um jogador como ele. Mas me parece que é o seguinte, cara, vamos lá. Vamos trazer ele, porque é um jogador que pode ser interessante pro nosso elenco? Pedro chega exatamente assim, né? Sim. Pedro chega no auge do Gabigol, né? Pedro chega no ano seguinte de 2019, chega em 2020, com o Gabigol sendo o auge do Gabigol. Então, assim, o Pedro chegou pra ser o reserva do Flamengo, mas falou, cara, esse cara joga pra caralho, ele é novo, o Gabigol não vai estar aqui pra sempre, e quando o Gabigol não tiver, a gente tem esse cara aqui. Tem até o pessoal do chat falando aqui, não entendo essa contratação tendo o Pedro no elenco. Acho que é por isso que essa é a lógica de mercado do Flamengo. Se você parar pra pensar, o Flamengo precisa do quê? Precisa. Pois é. Né? Pois é. Ele pode se dar ao luxo de virar e falar bem assim, ó, os melhores do Brasil serão meus. Talvez o Marcos Leonardo, o Flamengo não precise, mas assim, no final, quando você tem, o calendário que o Flamengo vai ter pela frente, né, disputar as competições que o Flamengo vai disputar, precisa ter um reserva pro Pedro. Obviamente, cara, ter um reserva do mesmo nível que o Pedro, ninguém vai conseguir, né? Nenhum time no Brasil vai ter jogadores desse quilate, assim, 2 no elenco. Só que, como a Bárbara falou, o Flamengo tem muita grana, assim, o time com mais grana fez uma gestão para isso, para usufruir dessa grana agora. Então, tem o Marcos Leonardo como alvo para ser uma sombra pro Pedro, mas tendo características um pouco diferentes do Pedro também, né? Então, assim, acho que, por exemplo, quando você olha pro Caio Jorge, eu vejo um encaixe muito maior em Caio Jorge e Pedro. Aquela linha de, os dois podem jogar juntos. Com o Marcos Leonardo eu já acho mais complicado. Eu já acho que é mais um ou outro. Mas assim, sem dúvida nenhuma, é um baita nome. Não sei se é simples, tá? Não sei se é simples, porque custou caro pro Al Hilal. Salário altíssimo. Salário é altíssimo. Mas assim, ele no ano passado, né, quase teve uma negociação por empréstimo pro São Paulo ali pra reta final do ano. E ele fez muita força pra vir. Dizia ele ser São Paulino e tal, então isso, acabava fazendo com que a vontade dele fosse maior. Ele não é flamenguista, mas, voltar ao Brasil e tal. Ele quer voltar pro Brasil, Eu né? só acho que tem um ponto, assim, a curto prazo, o Simões lembrou bem de Pedro e Gabigol, a curto prazo, eu acho que é tudo, muito bonito. Voltar ao futebol brasileiro, ficar mais próximo, seleção, não sei o que, blá, blá, blá. Só que a médio e longo prazo, quando você tem 2 caras muito bons, que olham pro resto do futebol brasileiro, olham pros outros times da Série A, olhando elenco, ele vai falar assim, tá aí, cara, eu seria titular em 16 dos 20 clubes da Série A. Só que no Flamengo eu sou reserva. Eu acho que, de novo, acho que a curto prazo isso não seria problema, até porque o Marcos Leonardo tá começando, mas, por exemplo, o Pedro foi isso lá no Flamengo. A curto prazo, tudo bem, sou reserva do Gabigol, eles brincavam ali, que era a sombrinha, eles comemoravam o gol como se um fosse Ali os uma números sombra. dele no Al Hilal. Impressionante, faz muito gol.
Só que chegou um momento que o Pedro, pô, a gente lembra bem, falou, meu irmão, eu jogo, como o Simões falou, eu jogo pra caralho e... Na terceira temporada. não tem espaço. E foi na terceira temporada. E, obviamente, ele fez uma força pra sair. Ou quero jogar, ou quero sair. E aí, depois teve a lesão do Bruno Henrique em 2022. E aí o Dorival encaixou Gabigol e Pedro. E as coisas fluíram melhor. Mas 2023 já foi um problema de novo, etc e tal. Então, assim, eu só tenho essa preocupação a médio e longo prazo. Se 2 jogadores... O Marcos Leonardo não é uma estrela ainda, como o Pedro não era. Mas eu acho que pode vir a se tornar ser. E aí tem essa incompatibilidade ali pra... De alçar voos maiores, de querer titularidade, isso pode ser um problema. E aí, Amandinho, pra você, assim, como é que você enxerga esse desejo do Flamengo de contar com o Marcos Leonardo? Eu vejo o Marcos Leonardo como um meio termo do Caio Jorge e do Pedro. Eu também, isso aí, exatamente. Ele é um meio termo. A gente tá vendo aí na tela os números do Marcos Leonardo no Al Hilal. O Marcos Leonardo, ele é um artilheiro. Ele é um artilheiro nato, mas ele é menos associativo que o Caio Jorge, por exemplo. Por isso que eu acho até que o Caio Jorge encaixa melhor nas ideias que o Felipe Luiz pensa ali pro centroavante, porque ele vai sair da área, ele vai abrir espaço para uma infiltração, ele tem uma capacidade maior de dar assistências e ele pressiona melhor. Então, sem a bola, acho que o encaixe do Caio Jorge nas ideias, tanto que foi o primeiro alvo, é natural. Mas eu vejo como natural também uma busca pelo Marcos Leonardo, acho que até pelo ano de 2025 do Pedro. Um ano de lesões e que o Flamengo não teve ali tocar nesse ponto agora. um substituto à altura e precisou improvisar jogador. Não improvisar, assim, atletas que podem jogar centralizados, mas atletas que não têm a mesma característica do Pedro, a mesma, acho que, capacidade de ser esse homem prolífico de gol. Então, acho que faz sentido essa busca pelo Marcos Leonardo. Vamos ver a questão financeira, porque todo mundo sabe que o Flamengo tem dinheiro. Então, o fato do mercado saber que o Flamengo tem dinheiro é um ponto que pode inflacionar alguns jogadores no quesito transferência e salário E também. ele já ofereceu 24 milhões pelo Caio Jorge, né? 30, na verdade. É, acho que 24 chegou a mais 30. 24 mais Cebolinha que o Flamengo... Na verdade, foi 24 mais o Cebolinha. Mais o Cebolinha que o Flamengo entendia que tinha 8 milhões, valor de mercado de 8 milhões de euros. E aí, somado a isso, 32 milhões de euros foi a maior Essa proposta. negociação, acho que todo mundo tá certo, né, do Caio Jorge. Sim. Acho que o Flamengo tá certo de tentar. Acho que encaixa muito, assim. E acho que, muito caro. Acho que o caro é relativo, ainda mais agora, que os preços, porra, assim, a gente perdeu total a referencial do qual é o preço de cada atleta, assim. Não tem mais isso. E o Flamengo é um time que pode olhar pro retorno técnico Isso. também dentro de Fala, eu quero muito esse cara. Mas é 30, mas eu tenho dinheiro. Então, pra mim, eu pago, ué. Não vai fazer falta, essa coisa assim. E acho que o Cruzeiro tá certo de bater o pé. Acho que o Cruzeiro, nesse momento, se dá pra segurar, tem que segurar. Tem que segurar. Ou uma proposta indecente mesmo, que era 50 milhões de euros. Se o Flamengo quiser pagar, ele tem que fazer também, compra outro. E Chega o uma hora Caio que- Jorge, acho que se portou muito bem, assim. Acho que o Caio Jorge falou, cara, beleza, vou, se acertarem, mas se não acertar, eu fico aqui, tudo bem. Até porque, assim, é o que o Bruninho tá falando. O Flamengo hoje é um grande chamariz de estrutura, paga em dia, disputa título, pô, se eu for bem, eu vou pra seleção. Mas, porra, eu sou goleiro, tenho o Rossi. Eu sou centroavante, tenho o Pedro. Eu sou meia, tenho o Arrascaeta. Fala, pô, vou lá fazer o quê? Então, assim, pra quem quer jogar Copa, por exemplo, é um impeditivo, de fato, pro Flamengo.